juízo cataclísmico, embora esses textos se refiram ao juízo futuro. Aí já temos um apontamento, né, do próprio o próprio comentarista aqui na teologia sistemática, né, de que há um conflito entre a tentativa de interpretação por parte desses adeptos da teoria da lacuna e aquilo que a exegese do próprio texto indica. Então, a exegese do próprio texto indica um tempo futuro para a interpretação daqueles cataclismas, enquanto que ela vai contrastar com a abordagem, né, voltada para o passado, que é a de Gênesis. E a declaração, olha só, e a declaração de Jesus em Mateus 13:35, desde a criação do mundo, significa desde a derrocada do mundo. Afirmam que o dilúvio citado em 2 de Pedro 3:6-7 não é o de Noé. O contexto é o princípio da criação, mas um primeiro dilúvio que destruiu o mundo pré-adâmico. Alguns proponentes apontam que o acento disjuntivo rébia, introduzido pelos rabinos medievais entre Gênesis 1 e 1 e 2, para indicar uma subdivisão. Além disso, a conjunção hebraica vav pode indicar e, mas, ou ora. Então, optam por traduzir assim o versículo 2. A terra tornou-se sem forma e vazia, conforme eu já pontuei aí, né? Mas reconhecem que a Bíblia não declara o tempo que a terra permaneceu nesse estado caótico, a lacuna, o tempo de lacuna, entre Gênesis 1 e 1 e 2. H. Thyssen diz: o primeiro ato criador ocorreu no passado sem data, e entre ela e a obra de 6 dias há um espaço bastante para todas as eras geológicas. Assim, acreditaria-se numa literalidade dos 6 dias da criação, mas uma distância abissal entre os 6 dias da criação, o que eles chamam de recriação, a partir de Gênesis 1 e 2, e a criação original, né, conforme essa teoria da lacuna, de Gênesis 1 e 1. Dentro dessa lacuna, todas as eras geológicas, conforme apontado pelo evolucionismo darwinista, a evolucionismo naturalista. Os adeptos da teoria da lacuna declaram, no entanto, que Deus finalmente reiniciou o processo criador na neocriação, ou reconstrução, descrita em Gênesis 1, 13 ao 31. Alegam ainda que a expressão Deus criou leva em conta uma nova criação, uma nova moldagem do universo que não precisa estar restrita a um primeiro evento. Alguns desses teóricos entendem que os dias, entre aspas, da criação duraram 24 horas. Outros que os dias de Gênesis 1 são períodos indefinidamente longos. Em Gênesis 1 e 28, frutificar, multiplicar e encher a terra. A palavra encher, para eles, pode significar encher de novo, uma terra que já fora cheia em tempos anteriores. Alguns defendem que Deus emprega a mesma palavra quando manda Noé encher a terra em Gênesis 9, 1. Além disso, creem que a aliança de Gênesis 9, 13 ao 15, onde Deus promete as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne, pode sugerir que Deus tenha empregado essa forma de julgamento em mais de uma ocasião anteriormente. Fósseis humanos antigos, juntamente com fósseis de dinossauros, são considerados evidências desse mundo pré-adâmico. A nota da Bíblia de Scofield explica: é só relegar os fósseis à criação primitiva e não sobra nenhum conflito entre a ciência e a cosmogonia de Gênesis. G.H. Pember declara. Vou mostrar aqui. Posto, portanto, que os remanescentes dos fósseis são de criaturas anteriores a Adão, mas mostram sinais evidentes da doença, da morte e da mútua destruição, devem ter pertencido a outro mundo e possuído uma história própria manchada pelo pecado, história que culminou na ruína deles mesmos e de sua habitação. A teoria da lacuna, no entanto, apresenta várias fraquezas. Ele vai começar aqui a questionar, né, alguns postulados teóricos aqui que tentam fundamentar a teoria da lacuna. Veja só. A língua hebraica não permite uma lacuna de milhões de anos entre Gênesis 1 e 1 e 1 e 2. O hebraico tem uma forma especial que indica sequência e introduz aquela forma a partir de 1 e 3.
nada indica uma falta de sequência entre Gênesis 1 e 1 e 1 e 2. Por isso, 1 e 2 pode muito bem ser assim traduzido. Ora, no princípio a terra era sem forma e vazia de habitantes. Os atuais eruditos do Antigo Testamento geralmente reconhecem Gênesis 1 e 1 com uma introdução resumida à criação. É interessante que vai ser usado isso quando fala macho e fêmea os criou, no primeiro momento. E depois vai detalhar como foram criados. Tendo sido Adão, formado do pó da terra, soprado nele, né, o espírito de vida, né, tornando-se alma vivente. E depois a explicação de que a mulher foi criada a partir de um sono que Deus submeteu a Adão, a extração de uma das costelas e a criação então da mulher a partir dessa costela. Então todo o significado teológico em torno disso, mas o importante existe então uma criação resumida, uma narrativa resumida, geral, e depois uma narrativa detalhada. E é o que se propõe aqui, que aqui Gênesis 1 e 1 é uma narrativa resumida geral, é uma narrativa generalizada. E os capítulos subsequentes são o detalhamento dessa narrativa. Então, a narrativa geral, né, e depois um detalhamento desta mesma narrativa. Veja só. Introdução resumida à criação, cuja história o restante do capítulo relata com mais pormenores. O versículo não descreve um mundo pré-adâmico. Pelo contrário, apresenta ao leitor o mundo que Deus criou, ainda sem forma e vazio. Ou seja, Deus não criou a terra com a sua forma atual de continentes e montanhas, nem com pessoas já habitando nela. Nos 3 primeiros dias ele deu forma à criação, e nos 3 dias seguintes a encheu. O restante da Bíblia refere-se a esses dias como criação e não como nova criação. É uma das questões mais fortes contra a teoria da lacuna, é que eles fazem uma exegese, na verdade. Eles inserem na Bíblia coisas que ela não havia dito. Então, eles, ao tentar sustentar essa teorização deles, eles vão inserindo termos, vão inserindo entendimentos que não são favorecidos, né, pela própria narrativa do autor bíblico. E aí, para isso, outra contribuição que eu quero trazer aqui, antes da leitura do Teologia Sistemática de Vine, é uma nota, né, esclarecedora aqui na Bíblia Palavra-Chave da CPAD. Tá? Bíblia Palavra-Chave, a nota referindo-se aqui ao texto, né, de Gênesis 1 e 1, e 1 e 2, na página 4, tá, da Bíblia Palavra-Chave, página 4. Veja só. A nota 1.2. A Bíblia de Scofield afirma que a condição da terra, no versículo 2, é o resultado de juízo, razão pela qual interpreta o verbo raiar, tá, como tornou-se. Contudo, a estrutura hebraica do versículo 2 é disjuntiva, descrevendo o resultado da criação descrita no versículo 1, somente. Então, o versículo Gênesis 1 e 2 é uma descrição como resultado do versículo Gênesis 1 e 1, uma sequência direta deste texto, desse versículo. A expressão sem forma e vazia é frequentemente mal interpretada em função das possibilidades de sua tradução. Estas palavras são encontradas apenas em poucas passagens. E aí elas são reutilizadas lá em Isaías 34:11, 45:18 e Jeremias 4:23. E não descrevem o caos, mas o vazio. Uma tradução melhor seria sem forma e desocupada, conforme ele cita também a Gênesis 1, 2 ou 4, 1 e 2 e também o 4. Ele vai novamente fazer uma citação aqui fazer um melhor esclarecimento, né? Mas, diante daquilo que ele já nos disse aqui, já podemos ter um entendimento de que houve, de fato, uma inserção. Houve uma inserção de significado que não é respaldada pelo próprio original do texto. Então, tornou-se, não é uma tradução que seja obediente, né, aquilo que indica o original do texto. Então, ele, como indicado ali na Bíblia Palavra-Chave, a estrutura disjuntiva daquela palavra não favorece isso, não favorece essa possibilidade de interpretação. E aí temos, comparando, né, e vamos fazer essa comparação um pouco melhor daqui a pouco, a aplicação daqueles textos, né, utilizados nos profetas Isaías e Jeremias,
e a situação na qual estão descrevendo algo futuro, por exemplo, e a situação também